Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 198, Palavra Poderosa. Louvado para tudo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos então estudar juntos a palavra do nosso Deus. Nesta aula, que é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Temos uma palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 48 e 49, que está escrito: Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que nós estamos descobrindo pela palavra de Deus é que nós nascemos nesse mundo, todos nós, na condição terrena. Nós nos manifestamos a esse mundo porque Deus nos manifestou no primeiro estágio em condição terrena, em condição natural, para depois, com a consciência de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, com a consciência de que Ele é o nosso único e absoluto Salvador e resgatador, porque estávamos na condição de pecado, na condição terrena, aí então, em Cristo Jesus, nos tornamos o homem celestial. Passamos então a sermos cidadãos dos céus. Passamos então a ser cidadãos celestiais. E, portanto, amados, esta é a condição que a palavra está nos revelando nesse texto. Estamos aqui retomando as nossas aulas, em relação ao tema batismo com o Espírito Santo, e trazemos aqui a abordagem em relação aos dons espirituais. Aula passada, mencionamos aqui alguns textos, em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 31, Efésios capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. E retomando esta ministração, nós falávamos dos dons espirituais que estão mencionados nesses textos, Por exemplo, o dom da profecia está relatado em Romanos capítulo 12, versículos 13 a 8, e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, também aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 28 ao 30, e também em Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse dom só não está relatado em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 a 11. O dom da palavra da sabedoria, nós só encontramos ele na passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Nas outras passagens nós não vamos encontrar esse dom. Assim como o dom da palavra do conhecimento, só encontramos também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10. Nas outras passagens esse dom não aparece. E já o dom de apóstolos, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30, e também em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nas passagens de Romanos, 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 10 e 1 Pedro, nós não encontramos esse dom de apóstolo. E já o dom de mestre ou ensino, que é o mesmo, nós encontramos na passagem aos Romanos capítulo 12, versículos 3 ao 8, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30,
em Efésios capítulo 4, versículo 11 e em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Só não encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, esse dom de mestre. Já o dom de ministério, nós só encontramos na passagem de Romanos capítulo 12, versículos 3 ao 8. Nas outras passagens nós não encontramos. Assim como o dom de fé, nós só encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10. Nas outras passagens também não encontramos esse dom. Também o dom de evangelistas só encontramos na passagem que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nas outras passagens nós não encontramos esse dom. Já o dom de governo ou presidência e serviço, que é a mesma coisa, nós encontramos em Romanos, no capítulo 12, versículo 3 ao 8, encontramos na passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Esse dom de presidência nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 ao 30. Nos versículos 8 ao 10 nós não encontramos. E depois só vamos encontrar em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que aparece lá como serviços. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós também não encontramos esse dom. Já o dom de pastores, nós encontramos somente em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nas outras passagens nós não encontramos esse dom. Assim como o dom de exortação, que nós só vamos encontrar na relação que está em Romanos, capítulo 12, versículos 3 ao 8. Nas outras passagens nós não encontramos esse dom. Assim também como o dom de contribuição. Nós só encontramos nessa passagem de Romanos capítulo 12, versículos 13 ao 8. Nas outras passagens nós não encontramos. Agora o dom de misericórdia, que é a mesma coisa que socorros, nós encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, e também vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30. Nas outras passagens nós não encontramos esse dom. Já o dom de discernimento de espírito, nós só vamos encontrar na relação que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10. Nas outras passagens nós não encontramos. E já o dom de curar, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10 e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30. Nas outras passagens nós não encontramos. Assim também como o dom de operações de milagres. Encontramos nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10 e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30. E também o dom de variedade de línguas. Nós encontramos nessas duas passagens também. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30. Nas outras passagens nós não encontramos. E segue-se o exemplo também do dom de interpretação de línguas, que nós só encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10 e também aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 30. Nas outras passagens também nós não encontramos esses dons. Portanto, perfazemos aí, por essa revelação, que os dons do Espírito Santo são 18, E os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, como queira, eles foram preditos, como nós já vimos. Está isso revelado em Isaías capítulo 35, versículos 4 ao 6, que está escrito: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos
e a língua dos